Bem, bom dia a todos, alunos, né, da disciplina de Direito Penal 3, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático, estudando, né, todas as características, os institutos que definem o crime tipificado no artigo 123 do Código Penal Brasileiro, que é o infanticídio. É um artigo muito curtinho. Vou ler para vocês. Ele não tem nenhum parágrafo, não tem nenhum inciso. Ele só tem o artigo, tá certo? O caput e a pena. Então vou ler aqui para vocês, tá bom? Artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após o parto. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Vocês estão vendo aí a pena, né? Pena, detenção, chega nessa reclusão, tá bom? E a detenção no máximo é de 6 anos, tá certo? Então, é uma pena muito leve. E por que se justificaria, né? Obviamente, que nós estamos diante de uma situação muito peculiar, né? De mulheres que logo após ao parto, durante o puerpério, né, podem sentir de uma forma mais forte, né, os efeitos das alterações psíquicas, físicas e psíquicas, né, advindas de um pós-parto, tranquilo? Este puerpério, quer dizer, este período em que acontece durante o parto até a mulher retornar às suas condições físicas e psíquicas pré-gravidez, tá bom? Isso é o puerpério. Então, o puerpério é um espaço intertemporal que vai contar desde o momento do parto, aquele momento que está havendo o parto, até o momento em que esta mulher agora, ela recupera as suas condições físicas e psíquicas da pré-gravidez. Aí esse período, esse espaço intertemporal, aí depende muito de cada mulher. Mas o direito tem que trabalhar de forma objetiva, o direito, né? E nós vamos ver aqui de forma bem simples, e a gente pode discutir isso à noite de hoje, mas essa situação, a jurisprudência tem entendido que tem que ser logo após o parto, logo após o parto. Perdurar por mais tempos, né? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, isso aí necessitará de uma perícia, para que demonstre que aquela mulher especificamente, o puerpério dela se estendeu, e mais, que os efeitos desse puerpério, essas alterações físicas e psíquicas, elas também permaneceram e foram fortes demais, a ponto de fazer com que ela pudesse ter ali uma volúpia, né, pela morte, pela retirada da vida de seu próprio bebê, tá bom? A princípio, o puerpério não precisa. Uma mulher que venha a tirar a vida do seu bebê logo após o parto, nem perícia precisa fazer. O puerpério já agora, às vezes pode perdurar, tá bom? Às vezes pode perdurar. Aí nesse caso aí, necessitaria sim de uma perícia técnica, tá bom? Mas vamos, após essa introduçãozinha, vamos partir para aqueles institutos, né? Preliminares, definidores do crime, tá bom? Então, primeiro, já lemos aqui o artigo, o caput e a pena, tá certo? E aí vamos lá. Professor, qual é o objeto jurídico protegido?
O objeto jurídico, a vida humana. Estamos diante de um crime contra a vida. Então, a vida humana é o objeto jurídico protegido, geral, né? Aí vamos delimitar, né, esse objeto geral, passando para o objeto material. Que é o objeto material? Aí é o recém-nascido. É aquele ser nascente, né? É aquele neonato, né? Acabou de nascer, tá bom? Indiferentemente se a vida desse bebê, a existência da vida será autônoma ou não, tá bom? Nasceu com vida, já justificaria, tá bom? Esse objeto material, tranquilo? Não pode ser natimorto, tá bom? Não pode ser natimorto. Então, uma mulher que venha a, digamos, né, sei lá, esganar o seu bebê que acabou de nascer, tá bom? Através da esganadura, se for provar que o bebê já tinha nascido morto, no caso aí, está diante de um crime impossível, né? Está diante de um crime impossível. Tranquilo? Tá bom? Então, objeto jurídico já vimos, objeto material também já vimos. Professor, o nucleotipo. O nucleotipo é o mesmo do homicídio, matar. E matar é o quê? É destruir a vida humana. Tá bom? É você acabar com a vida humana. Então você começa a ver a diferença. Então isso é a mesma coisa, qual seria a diferença? A diferença, na realidade, compõe-se uma situação especial, né? De primeiro, o agente só pode ser uma mulher, uma mãe, na realidade, uma mãe que acabou de ter o seu bebê, tá certo? E que esteja em estado puerperal, tá bom? Isso aí que seria a diferença básica, né? Básica, tá bom? Professor, o elemento objetivo, né? Aí nós temos que é o estado puerperal, quer dizer, não basta apenas tirar a vida, destruir. Para que se configure infanticídio, a mulher, ela deve estar em estado puerperal, tá bom? Estado puerperal é aquele advindo do puerpério. Então é aquele conjunto de alterações físicas e psíquicas, né? Que, de alguma forma, acolhem, que atingem, né, uma mulher ou no parto, né? Ou logo após o parto, tá bom? De alguma forma, esse conjunto de alterações, né, causado pelo estado puerperal, ele vai, de alguma forma, atingir a saúde, né, a saúde mental dessa mulher, tá bom? Agora tem que ter o cuidado, né? O estado puerperal não pode tirar o discernimento da mulher, não. Se tirar o discernimento da mulher, ela vai para uma inimputabilidade. Não, ela não perde o discernimento, tá bom? Essa alteração, essa alteração mental, ela atinge aquele sentimento materno, passa a ter um anverso desse sentimento materno, tá bom? Tá certo? Essas alterações, elas são grandes, sempre foram, sempre toda mulher passa por essa. Agora, a tendência é que essa alteração, ela transforme a mulher, fazendo que ela tenha um amor muito grande por aquele ser nascente, aquele filho dela, né? Mas às vezes acontece o contrário, em pouquíssimas situações, mas acontece. Tanto que acontece, né? Tanto que é fato, que é indiscutível, que o direito prevê essa situação, tá bom? Prevê. Se fosse uma coisa tão insignificante, que não acontecesse, por que o direito iria prever? Né? Nós só tratamos de lei de grandes números, né? Um comportamento para que ele esteja, de alguma forma, previsto numa norma jurídica. Esse comportamento ele deve ter uma certa relevância. Então, lembrar da teoria da norma jurídica, a teoria tridimensionalista, fato, valor e norma. Então, para que se transforme numa norma jurídica, o fato, ele é tido um valor tão importante, e para ter valor, é que acontece muitas vezes, é um valor tão importante para a sociedade, que a gente clama que por esse comportamento, que esse comportamento seja de alguma forma previsto com as devidas consequências.
Tranquilo? Nós não podemos punir uma mulher com 12, 15 anos de prisão, de reclusão, tá bom? Quando ela tira a vida do seu bebê num estado como esse. Então, tem que ser realmente revisto. E aí foi revisto esse caso e tá aí a pena, bem pequenininha a pena, tá bom? Tranquilo? Não precisa de perícia nessas circunstâncias. Quer dizer, se a situação vivida pela mãe, né, que comete o infanticídio, se ela tiver completamente subsumida à norma, quer dizer, ela acabou de matar, ela está em estado puerperal e aconteceu logo após ao parto, tá bom? Então não precisa de perícia, né? Ou durante o parto, ou logo após ao parto. Então nesse caso aí, nós estaremos diante de uma situação subsumida pela norma, não precisa de perícia. Quer dizer, estamos diante de uma presunção iuris tantum, né? Uma presunção iuris tantum, tá bom? Agora, obviamente, se houver alguma dúvida, né, sobre esse estado puerperal, não só do estado puerperal, mas nós tivemos dúvidas sobre a possibilidade de que a mulher estaria se utilizando do estado puerperal para tirar a vida do bebê, tá bom? Aí é diferente. Aí precisa de uma perícia. Aí a presunção é iuris tantum. Quem achar o contrário, que tem que provar, tá bom? Tá certo? Porque às vezes acontece o bebê indesejado, tá bom? O bebê indesejado, não tem mais como fazer uma prática abortiva, tendo em vista que pode levar a vida da mãe a perigo, e ela aposta o seguinte, né? Eu estou numa situação presumida, viu, turma? Uma situação até grosseira. Então essa mulher pensa, olha, eu não quero esse bebê, mas se eu tirar a vida desse bebê agora, eu também posso ter perigo de vida. Então, eu sei que eu estarei em estado puerperal e serei protegido pela legislação. Então, assim que o bebê nascer, eu mato. Nesse caso, a pessoa está completamente sã. O estado puerperal dela não afeta nenhum tipo de discernimento a ponto de decisão. Ela está bem ciente disso. Aí, cabe provar. O Ministério Público achar que isso aconteceu, pois prove que o estado puerperal não teve esse efeito, né? Não causou essa alteração nessa respectiva mulher, tá bom? O geral é que toda mulher passa por estado puerperal e sabemos que o mínimo dela pode sim acontecer essas situações, tá certo? Os médicos, a equipe médica, né, que faz o parto, eles estão sempre observando eles. Não se engane não. Inclusive, em algumas equipes de parto, nós temos psicólogos que ficam ali observando. Então, assim que o bebê nasce, eles estudam o comportamento da mãe e tal, e sabem, né? Ali, a experiência deles, sabem. Então, se eles acharem realmente que aquela mulher, ela apresenta alguns sintomas de uma alteração muito forte do estado puerperal, isso pode fazer com que o bebê fique um pouquinho afastado alguns dias, né, da mãe, até que ela se recupere. Tranquilo? Isso pode acontecer, tá bom? Então, não precisa de perícia a princípio, tá bom? Agora, né, exige esse nexo de causalidade. Não existindo esse nexo de causalidade, ou havendo alguma dúvida sobre esse nexo de causalidade, que a parte interessada venha a promover, a provocar esse conjunto probatório. Então, esse nexo de causalidade tem que estar entre o estado puerperal, entre o matar e o logo após, tá bom? Então tem que ter essa sequência, ó. A mulher está em estado puerperal, ela matou e logo após o parto, até logo após o parto. Agora, esse logo após tem que estar coadunado com o estado puerperal, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que o estado puerperal ele pode ser mais longo para algumas mulheres. Pode ser mais longo. Tranquilo? Ele pode ser tão longo que ele pode causar doenças mentais, né?
Doença, não é doença mental de afastar aquela mulher da sociedade, mas ela fica sempre com aquele um problema, digamos assim, uma síndrome mental. Pode acontecer isso, tá bom? Deixa eu ver, tem músicas que estão sendo acompanhadas, né? Agora, como eu disse a vocês, demonstre essa maior longevidade do estado puerperal do seu cliente, por exemplo, se você é advogado de defesa, demonstrando, pode ser sim que ela seja beneficiada por esse privilégio, né? Que não deixa de ser um privilégio, tá bom? Então, é uma situação de privilégio, ninguém pode deixar de dizer isso, tá bom? E não é um caso de inimputabilidade, tá bom? Ou semi-inimputabilidade do artigo 126, não é. É um privilégio mesmo. Então, é uma situação de benefício. A pessoa, se a mulher estiver nessa situação, subsumida à norma, ela tem esse direito, tá bom? Tranquilo, tá certo? Então, a gente pode ver o seguinte, ó. Para que haja uma exceção, né, desse benefício, uma exceção desse privilégio, tá bom? Nós temos algumas situações, tá bom? Aliás, nós temos quatro situações que podem estar, digamos que, conciliadas, né, a situação do estado puerperal e seu efeito na propensa mãe, né? Na propensa criminosa, tá bom? Então, para acontecer o seguinte, ó, quatro hipóteses. Ó. A mulher está em estado puerperal. Ela acabou de ter bebê e está em estado puerperal, tá bom? Mas o puerpério não produz, tá bom? Nenhuma alteração na mulher. Ela está em estado puerperal, mas o puerpério, essas alterações, são mínimas. Quer dizer, não existe nada que venha a atingir a saúde mental dela. Se isso acontecer, ela responde por homicídio. Não é infanticídio, é um homicídio. Porque para que haja infanticídio, o estado puerperal tem que influenciar, tem que alterar as condições físicas e psíquicas da mãe. Então, primeiro caso, o puerpério não altera, homicídio. Bom? No segundo caso, realmente o puerpério causa perturbações, né, psicossomáticas nesta mãe, a ponto de ela praticar uma violência contra o próprio filho. Neste caso, infanticídio. Tá bom? O terceiro caso é que o estado puerperal pode causar uma doença mental na mulher. E se causar uma doença mental na mulher, aí neste caso especificamente, ela vai ser isenta de pena, ela vai ser considerada uma inimputável. Tá bom? Tá certo? Porque essa mulher que acabou, né, de dar à luz, ela ficaria isenta de pena pela inimputabilidade de uma doença mental que retira ali, né, o discernimento. Tá bom? E nós estamos dentro do artigo 26, o caput do artigo 26. Tá bom? E a quarta situação é que, na realidade, né, o estado puerperal produz uma perturbação na saúde mental dessa mulher, diminuindo-lhe o discernimento, diminuindo-lhe a capacidade de entendimento. Aí, nesse caso, ela está numa semi-inimputabilidade, tá bom? Aí, nesse caso, ela vai ter a pena reduzida. Ela responde por homicídio, mas vai ter a pena reduzida pela semi-inimputabilidade. Então, veja as situações, ó. Primeira, estado puerperal não causa nenhuma perturbação mental, homicídio. Segundo caso, o estado puerperal causa uma perturbação mental a ponto da mulher ser violenta contra o seu próprio bebê, infanticídio. No terceiro caso, o estado puerperal causa uma doença mental na pessoa, né, a ponto de tirar todo o seu discernimento, inimputável, não responde por nada. E o último caso, há uma perturbação, essa perturbação ela não apenas, né, ela causa na mulher um sentimento de violência, não, essa perturbação diminui a capacidade de entendimento desta mãe.
Nesse caso aí, ela responde por homicídio, mas o homicídio vai ser diminuído, vai ser uma causa de diminuição de pena pela sua semi-imputabilidade. Tá bom? Semi-imputabilidade. Tá certo? Tá, viu? 4 situações. Um artigozinho tão pequenininho, mas tá vendo já discutindo um bocado de coisa. Tá bom? O elemento tempo. É de importância vital esse elemento tempo. Por quê? Porque o código, né? O código ele fala em logo após o parto. Tá bom? Então ele fala de um conjunto, né? De estado puerperal e logo após o parto. Tá bom? Então, se realmente acontecer uma situação como essa, se despreza até a possibilidade de uma perícia. Não precisa de perícia. Tá bom? Se foi logo após o parto, algumas horas depois e tal. Ó, tu imagina que uma mulher venha retirar a vida do seu bebê 3 dias, 4 dias, 5 dias depois. Tá bom? Neste caso, tá bom? Somente a situação concreta é que pode definir se seria infanticídio ou se seria homicídio. Tá bom? Por quê? Porque na situação concreta, obviamente, o advogado dela, né, poderá solicitar, né, um incidente, né, uma ação incidental que levante, né, a situação do puerpério daquela mulher. Se esse puerpério ainda continua, se os efeitos desse puerpério perturbaram esta mulher, tá bom? Até o momento em que ela tirou a vida do bebê, 4 dias depois. Então, somente a situação concreta é que pode definir, tá bom? Pode definir. Agora, professor, ela matou 3 meses depois. Configura-se em tese homicídio. Agora, se você quiser levar uma situação para uma semi-inimputabilidade ou para uma inimputabilidade, tá bom? Porque 3 meses depois, né? Você pode entender que esse puerpério foi tão forte que pode ter causado uma doença mental na mulher ou tirou a capacidade de entendimento dela de algumas situações. Você pode buscar tentar a sua inimputabilidade ou tentar buscar a sua semi-inimputabilidade. Ou a inimputabilidade ou a semi-inimputabilidade. E quiçá, né, nós temos situações aqui no Brasil de buscar o puerpério alguns meses depois para o infanticídio. Então, tem mulheres que realmente o puerpério pode tirar-lhe, digamos, pode afetar, né, o seu sentimento com o seu bebê durante alguns meses. Pode acontecer, mas que seja provado, tá bom? Então, esse elemento tempo esse logo após, digamos assim, a gente tem que entender com a imediatividade, digamos assim, né? Bota ali algumas horas, bota até 24 horas, eu acho plausível, tá bom? Ou até o primeiro contato com o bebê, tudo bem, que ela precisa tem que ter contato com o bebê para tirar a vida, né? Mas depois disso, eu acredito que necessário se faz uma perícia que comprove essa situação de privilégio. Tranquilo? Até aí? Sujeito ativo, a mãe, né, a parturiente. Então estamos diante de um crime próprio, né? Somente a mãe pode praticar, tá bom? Admite-se coautoria? Admite-se. Admite participação? Admite. Até uma situação meio esdrúxula, tá bom? Inclusive a minha indagação sobre matéria de hoje é justamente sobre isso, tá bom? Vocês vão ver que a minha situação é mais ou menos assim. A mãe retira a vida do bebê logo após o parto com a ajuda do pai. Aí eu pergunto qual seria a responsabilidade penal de cada um, da mãe e do pai, tá bom? Tendo em vista que nós adotamos a teoria monista do artigo 29. Então, para concurso de agentes, adotamos a teoria monista. Isso quer dizer o quê? Todos aqueles agentes que praticaram o crime respondem por aquele crime. A minha indagação é essa. A mulher está em estado puerperal. Ela tira a vida do seu filho com a ajuda do pai.
Ele responderia pelo quê? Homicídio ou infanticídio? Eu quero que vocês me respondam isso, tá bom? E pode até ser que a gente possa discutir também hoje à noite sobre o assunto e externalizar nosso pensamento, né? Primeiro, né? Nosso pensamento primeiro. Tranquilo? Já o sujeito passivo, ora bola, o sujeito passivo é o ser nascente, é o recém-nascido, é o neonato, né? Tá bom? Tranquilo? Sem agravantes genéricas, não haveria essas agravantes genéricas do artigo 62. Nós temos no artigo 62, no inciso 2, inciso 2 e tem H, tá bom? Quando você tirar a vida do seu próprio filho. Obviamente que não haveria essas agravantes genéricas, então, pois elas já são, digamos que, elemento do tipo, né? A mãe tem que tirar a vida do filho. Ela vai, para se configurar o crime, ela vai responder pelo agravante ainda? Não, já é elemento do tipo. Tranquilo? Professor, ela tirou a vida do bebê recém-nascido, com vida, mas ele era anencéfalo. Aí hoje nós temos decisões judiciais que nessa situação estaria em crime impossível, tá bom? Como também tirar a vida de um bebê natimorto, tá bom? Também é crime impossível, tá certo? Erro, pode sim ter erro da pessoa, erro de pessoa, né? Erro subjetivo. Maria teve um bebê, tá bom? E ela está em estado puerperal e ela afetou a mente dela e ela tem violência contra o filho e ela sai do quarto dela, vai lá para o berçário para matar o filho dela. Só que ela mata o filho de terceiros. Então nós estamos diante de um infanticídio putativo. Ela responde por infanticídio, tá bom? Mesmo sendo filho de outrem, tá bom? Mas ela pensava que fosse dela. Tranquilo? Tá bom? A consumação, quando é que se dá a consumação desse crime? Ora, a consumação se dá com a morte do bebê, tá bom? Com a morte do bebê. A consumação. A tentativa? Sim, obviamente, né? Quando ela tá lá tentando esganar o bebê, aparece alguém ali, ou acontece alguma coisa que impede, né, ela de praticar o crime, tá bom? Então é possível sim, tá certo? Tranquilo? A ação penal, como nós sabemos, é uma ação penal pública incondicionada. A competência é do Tribunal de Júri, é uma competência até constitucional, tá certo? E pela pena máxima de 6 anos, tranquilo? Não se aplica a Lei 9.099. Tranquilo? Legal, não foi não? Nós temos algumas dúvidas, eu sei que vocês têm algumas dúvidas sobre o material, mas deixa para noite, para a gente tirar, tá bom? A princípio, em termos de habilitação, nós passamos para vocês todas as informações necessárias para que vocês entendam, compreendam, né, o infanticídio. Tranquilo? Então encerra essa aula, deu menos de meia hora de aula, uma aula bem tranquila, deu 29 minutos de aula, 28 minutos de aula. E à noite a gente discute. Vou enviar para vocês o roteiro de aula, uma indagação ou duas, uma delas já falei para vocês. E a gente pode discutir logo já à noite também. E hoje, às 18h30. Se cuidem, tá bom? Se cuidem que o bicho ainda tá solto. Tchau, tchau.